Olá, meu querido! E aí, galerinha do segundo ano? Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, hoje nós vamos corrigir, corrigir o nosso exercício, né, que foi passado na aula passada. Então, nesta quarta-feira, dia 12, nós vamos estar corrigindo esse exercício. E vamos lá começar aqui a nossa correção. Eu vou ficar aqui no meu cantinho um pouquinho menor. E a primeira questão, galerinha, diz o seguinte: em uma metalúrgica, dois funcionários ficaram com uma dúvida em relação ao que aconteceria com o orifício de uma chapa metálica, como mostrado na figura a seguir. E aí tem uma imagem aqui do lado, tá? Na verdade aqui embaixo. E a chapa está em uma temperatura de 10 graus Celsius e é aquecida até uma temperatura de 100 graus Celsius. Enquanto ocorre o aquecimento, o orifício, né? Aí tem aqui 5 opções. Primeira opção, aumenta continuamente. Segunda opção, diminui continuamente. Terceira opção, permanece inalterado, ou seja, o orifício nem aumenta nem diminui. Quarta opção, aumenta e depois diminui. E a última opção diz que diminui e depois aumenta. Galerinha, nesse caso aqui nós temos um fenômeno, né, de dilatação, tá? Dilatação térmica de um sólido. E nesse caso o sólido é uma chapa metálica com um furinho no meio, e a questão é descobrir o que acontece com esse furo. Galera, quando algum objeto, como uma chapa metálica, citar aqui no exemplo, né, na questão, for aquecido esse objeto, tá? O orifício, a cavidade que existir, né, nesse objeto, como aqui no caso nós temos aqui um furo, né, esse furozinho aqui, ó, na chapa metálica, esse furo, galerinha, também vai aumentar com o aquecimento. Quando nós aquecemos, né, essa chapa, ela dilata, ou seja, ela aumenta de tamanho. E o furo, né, ele não vai se fechar, tá? Ele vai aumentar também. Então a opção correta seria a opção A, que diz que ele aumenta continuamente, ok? Vamos para a nossa próxima opção. Nossa próxima questão. Questão 2 diz assim: o coeficiente de dilatação volumétrica do ferro é 34 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o INVAR, uma liga de ferro e níquel, é de 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Um parafuso de ferro está emperrado em uma porca de INVAR. Para soltar o parafuso, deve-se: opção A, aquecer igualmente as duas peças. Opção B, resfriar igualmente as duas peças. Opção C, aquecer somente o parafuso. Opção D, resfriar a porca e aquecer o parafuso. E a opção E, que diz que aquecer somente a porca. Galerinha, é o seguinte, nós temos dois materiais aqui, né? Temos o parafuso, que é feito de ferro, e a porca, né, que é feito de INVAR. O que acontece? Ó, deixa eu colocar aqui. Ó. O parafuso, ele tem um coeficiente de dilatação que é de 34 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. A porca, deixa eu apagar isso aqui. A porca, ela tem um coeficiente menor de 27, né, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? E aí, galerinha, o que acontece? Eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Quanto maior o coeficiente de dilatação, significa que aquele objeto vai se expandir mais com o aumento da temperatura. Então, no caso aqui, ó, se nós aquecer igualmente as duas peças, né, o parafuso ele tem um coeficiente de dilatação maior, então ele vai aumentar mais ainda do que a porca, do que o orifício proporcionado pela porca, né? Então, o que acontece? O parafuso vai ficar mais apertado ainda. Opção, deixa eu ver aqui, B, resfriar igualmente as duas peças, né? Se eu resfriar o parafuso e se eu resfriar também a porca,
os dois vão diminuir de dimensões, né? Vão se contrair, em vez de se dilatar, vão se contrair. E no caso, quem vai se contrair mais? O parafuso, né? Se o parafuso vai se contrair mais, ele vai ficar mais frouxo, né, em relação ao estado que ele estava, né, emperrado. Então, essa aqui é uma possível resposta. Vamos deixar ela aqui guardada, que pode ser que seja ela. A nós já descartamos. E vamos a B, né? A C, quer dizer, na verdade, a C diz que a gente pode aquecer somente o parafuso. Se eu aquecer somente o parafuso, ele vai aumentar mais ainda, vai ficar mais emperrado ainda. Então, ó, não pega essa opção, né? Vamos passar para a próxima. A D de dado, resfriar a porca e aquecer o parafuso. Galera, essa opção aqui também poderia ser. Você vai resfriar a porca e aquecer o parafuso. Porém, vamos pensar um pouco. Como fazer, né, para resfriar os dois, já que os dois estão conectados, né? Aliás, se eu resfriar a porca, ela vai diminuir de tamanho, tá? Então, se eu esquentar o parafuso, ele vai ficar maior ainda e a porca vai diminuir de tamanho. Isso aqui, essa opção aqui é que não é mesmo, tá, pessoal? Deixa eu descartar aqui ela. Nós não vamos usar ela por um equívoco meu, né? Se nós resfriarmos a porca diminui. Já estava apertada, a porca diminuindo mais ainda, fica pior ainda, né? Então, já descarta ela. E aqui, ó, o item diz assim, aquecer somente a porca. Se nós aquecermos somente a porca, então ela vai se dilatar, ela vai aumentar, né, suas dimensões, inclusive o orifício que ela tem. Então vai ficar mais frouxo o parafuso. Essa opção seria uma opção viável, né? Também. Aí nós vemos aqui que temos duas opções que poderiam ser. E você vai fazer o que nesse caso, né? Você vai marcar a melhor opção, que seria aquecer somente a porca, né? Seria uma opção mais viável para nós afrouxarmos, né, o parafuso. Então vamos lá, eu vou para a nossa próxima questão, a questão 3, diz assim. Considere uma placa sólida feita de um metal homogêneo contendo um orifício circular como mostra a figura. Se a placa sofrer aquecimento térmico, é correto concluir que o orifício, olha aí, ó, galerinha, a placa vai ser aquecida, né? Lembra da questão primeira? Se a placa vai ser aquecida, o orifício também, digamos assim, se expande, né? Aumenta, tá? Então vamos ver qual opção, deixa eu só botar aqui um acento. Vamos ver qual opção seria mais viável. Opção A, apresentará contração superficial e já parou aqui, né? A contração não, ele vai se expandir, ele vai aumentar, né? Então aqui a A já não é. A B apresentará contração, também não é a B, né? Vamos logo para C. Não apresentará dilatação superficial, seja expansão ou contração, isso é errado, né? Vai apresentar sim uma expansão, uma dilatação, no caso a placa vai aumentar e o orifício também vai aumentar. Letra D de dado. Apresentará dilatação superficial expansiva, como se fosse feita do mesmo material da placa. Corretíssimo, galerinha. Essa questão aqui é a questão certa, tá? O gabarito da questão 3 é o gabarito D, que diz que a placa apresentará dilatação superficial expansiva, né? Como se ela fosse feita do mesmo material. Aliás, o orifício vai sofrer uma dilatação expansiva, como se fosse feito do mesmo material da placa, ok? Então vamos seguir aqui para a nossa quarta questão. Diz assim, ó, uma chapa de aço, como ilustra a imagem abaixo, possui um orifício de área A, né, indicada abaixo. Tem aqui a área de orifício, tá bom? E uma temperatura de 20 graus Celsius. Qual a área em centímetros quadrados desse orifício quando a chapa for aquecida até a temperatura de 120 graus Celsius? Galerinha, então nós queremos saber aqui qual vai ser a área que ela vai adquirir após a sua temperatura passar de 20 graus Celsius para 120 graus Celsius. E aí você vai fazer aquela fórmulazinha da dilatação, né, superficial, que é assim, ó, a variação da área, que é o ΔA, é igual à área inicial
vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Nós temos aqui, pessoal, uma tabelinha que nos diz o coeficiente de dilatação, mas esse coeficiente de dilatação ele é o linear, né? Observe aqui, está escrito, né? E nós temos que achar o volume, o superficial. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar que para achar o coeficiente de dilatação superficial, nós vamos multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 2. Como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes o coeficiente, né, do material que é feito a chapa. E qual material é feito a chapa, hein, galerinha? Ó, a chapa é feita de ácido. Então, o ácido tem um coeficiente de 10,5 vezes 10 a menos 6. Então, nós vamos pegar, multiplicar por 10,5 vezes 10 a menos 6. O coeficiente de dilatação superficial, galera, vai ser quem, né? Vai ser 2 vezes isso aqui, ó, 10,5 vezes 10 a menos 6, que vai dar quanto? Vai dar 21 vezes 10 a menos 6. Esse aqui é o beta, né? O coeficiente de dilatação superficial. Agora nós vamos aplicar nossa formulazinha. ΔA é igual a área inicial, seria quanto? Seria 30 centímetros. Então nós colocamos aqui 30 vezes 21 vezes 10 a menos 6 vezes a variação de temperatura. Olha, galerinha, a chapa tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. O ΔT vai ser, nesse caso, o 120, que é a temperatura final, menos 20. ΔT igual a 100. Escrevendo esse valorzinho aqui, 100, em forma de notação científica, nós temos que 100 é igual a 10 a 2 positivos, né? Nem precisa colocar o sinalzinho aqui não. Vou tirar, fica só 10 elevado a 2. 10 vezes 10 é 100, 100 igual a 10 vezes 10, né? Beleza. Então vamos colocar aqui, ó, multiplicando por 10 elevado a 2, que é a variação de temperatura. Agora nós vamos ter um resultado, galerinha. Qual vai ser esse resultado? 30 vezes 21. 30 vezes 21 dá 630, tá? 630. 3 vezes 21 dá igual a 63. Repete esse zero aqui na frente. Isso aqui você vai multiplicar por 10. E aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é 10. E aí pega menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Então aqui, ó, a resposta do aumento da área vai ser de quanto? Né? Vai ser de 630 vezes 10 a menos 4 centímetros. Mas escrevendo isso aqui de uma forma que não seja em forma de potência, nós vamos ter que isso vai ser igual a 0,0630, ou então somente 0,663, né? Centímetros. Ora. Galera, isso aqui é o aumento, né, da nossa área, variação da área. E qual é a área inicial, galera? Nós vamos ver aqui agora. Deixa eu fazer aqui em cima, fica melhor, tá? Eu vou apagar isso aqui, vou fazer aqui em cima. A área final vai ser a área inicial. Nós vamos somar com a variação da área. Então, a área final vai ser 30, que é a área inicial, mais 0,063. Isso vai dar quanto, galerinha? A área final é igual a 30,063 centímetros. Qual a opção seria mais correta, né? Galerinha, se você olhar aqui, né, nenhuma dessas questões seria a mais viável, a mais correta, né? Isso porque se deve a um erro meu. Eu acabei errando um caso, pois aqui eu coloquei as opções, todas elas, como se eu estivesse tratando esse coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, como se ele fosse o beta, tá? E aí foi um erro meu. Então aqui não tem nenhuma opção correta, mas o gabarito da questão mesmo seria essa aqui, ó, tá? Eu peço perdão por ter cometido esse erro com vocês, tá?
mas a resposta correta da questão é 30,063. Se alguém acertou, né? Se alguém fez e deu esse resultado, achou estranho, estava correto, porque eu que errei na hora de colocar as opções, tá bom? Então vamos seguir aqui para a nossa última questão, que diz assim: entre dois postes de iluminação pública, os fios de eletricidade ficam um pouco caídos. Nesse caso, percebe-se a preocupação dos engenheiros em evitar o fenômeno contrário ao da dilatação. Quando ocorre o esfriamento do clima, podemos perceber uma contração do fio, e se estivessem estendidos, poderiam ocorrer danos à rede elétrica. Deixa eu traduzir aqui para vocês, deixa eu explicar aqui melhor. Imagina que eu tenho um poste, ou postezinho feio, né, galera? E aqui eu tenho um outro poste, tá? E aí a galera vai colocar um fio de um poste para o outro. Acontece que eles não deixam esse fio bem esticadinho, né? Eles não vão colocar o fio bem esticadinho entre um poste e outro. Por quê? Porque quando a temperatura esfriar em uns dias mais frios, ele vai diminuir de tamanho. Se ele for diminuir de tamanho e ele estiver esticado, ele vai fazer o quê? Vai se quebrar, vai se partir no meio. Então vai dar errado aí a parada, né? Por isso ele deixa os fios um pouquinho folgados. Para quê? Para que quando eles se contraiam, né, não aconteça a ruptura, ele não se quebre. E aí diz assim, continuando a questão. No trecho acima, tá? Aqui está errado, aqui acima, menciona-se a possibilidade de fios entre dois postes de iluminação sofrerem alteração em seu comprimento e a preocupação dos engenheiros em deixá-los um pouco caídos. O motivo para os fios ficarem assim é: em dias de clima quente, os fios irão contrair? Não. Em dias de clima frio, os fios irão contrair e quebrar? Perfeito, né? Essa é o gabarito, né? A nossa questão correta, tá bom? As outras opções, vamos lá. Não é necessário essa preocupação em deixá-los caídos, pois independentemente do clima, frio ou quente, o fio continuará com o mesmo comprimento? Não, né? Se o clima for quente, ele vai aumentar de tamanho, e se o clima for frio, ele vai diminuir de tamanho. Então aqui está errado esse item C, né? A gente já pode até marcar aqui. E a letra D diz assim: deixá-los caídos evita que eles aumentem em seu comprimento e possivelmente se quebrem. Não, é o contrário. Deixá-los caídos vai evitar que eles se quebrem quando os fios se contrair, se diminuir, né, de tamanho. Então a letra D também está errada. E a última questão também vai estar errada. Vamos ver aqui, ó. Os fios não sofrem dilatação térmica e muito menos contração. Já errou aqui, né? Essa aqui já descarta. Então nosso gabarito realmente é a letra B. Finalizamos aqui, galerinha, nossa correção do nosso exercício. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Um forte abraço, um beijo, bye bye, fiquem com Deus. Tchau, galera.